Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 699 é da influência moral do médium, capítulo 20 do livro dos médiuns. Então, a questão agora é a pergunta é a pergunta de número 10 no capítulo 20 da influência moral do médium. Então aqui Kardec ele faz a seguinte pergunta: se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? O que isso aqui quer dizer? Voltando só duas linhas anterior, para você ver. O melhor é aquele, né, que simpatiza somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. O que quer dizer isso? Eu recorri a duas linhas da resposta anterior, porque o melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Aí Kardec ele muda para a pergunta seguinte, que é essa aqui, ó. Se ele, médium, né? Se ele, bom médium, né? Se esse bom médium só com os bons espíritos simpatiza, como, né, que esses bons espíritos que ele simpatiza-se com eles permitem estes médios que sejam enganados. Você entendeu? É a pergunta. Eu estou procurando assim misturar para você entender melhor, porque olha só, esse ele é o bom médio, esse médio que simpatiza-se com os bons espíritos, que tem a sua companhia só os bons espíritos. Então, se esse médium só com os bons espíritos simpatiza, se ele tem só os bons espíritos junto a ele, como permite esses bons espíritos, não é? Que esse médium seja enganado por espíritos levianos, por espíritos hipócritas, por espíritos charlatões, mistificadores, espíritos antagonistas, porque existe também, não é só no plano físico que existe os antagonistas, na erraticidade também. Existe um número, eu acredito, isso é meu, eu acredito que na erraticidade exista, assim, um número muito maior dessas más qualidades, vamos dizer assim, com todo respeito que eles merecem, porque os bons espíritos já disseram que para cada encarnado há na espiritualidade, na erraticidade, o correspondente a 4, 5 seres lá. Então o número é inimaginável, né? Esse cabelo assim incorporado e se você perceber também assim que eu pareço que eu estou meio pálido, eu não estou pálido não, viu gente? É reflexo aqui da claridade que eu troquei a lâmpada, então fica uma claridade mais forte. Então a gente que não toma muito sol, fica assim com a pele meio que pálida de vez em quando, né? Então, é interessante essa pergunta, né?
Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permite esses bons espíritos, né, que esse médio seja enganado por todos esses que acabamos de dizer? Mas aí os bons espíritos vêm e respondem, olha só para você ver como é diferente quando a gente lida com os bons espíritos. Eles trazem assim uma resposta inquestionável. Você vai questionar o quê? Não tem como. Olha só para você ver. Os bons espíritos, então olha só, os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médios. Porque, gente, isso acontece com os melhores médios. Agora, pensa bem, se os melhores médios, que são os melhores médios, eles enfrentam essa situação, passam por essa situação, imagine a gente, pelo menos eu, coitadinho de mim, tô perdido, tô na bala. Nós não podemos nos esquecer que, veja bem, não é isso que eu quero dizer, não. Hippolyte Léon Denis Rivail, Kardec, ele não foi mistificado. Por que Kardec não foi mistificado? Porque Kardec, ele foi o bom senso reencarnado. Porque nós sabemos que Jesus foi o bom senso encarnado. Allan Kardec foi o bom senso reencarnado. E por esse motivo, Kardec era um ser muito preparado. Tanto é que ele não foi mistificado por espírito nenhum. Espírito nenhum conseguiu enganá-lo. A prova está aqui no Livro dos Médiuns, no final, mensagens apócrifas. Mensagens apócrifas. Você entendeu? Essas mensagens, elas são dotadas de um cunho, assim, evangélico, de um cunho cultural elevadíssimas. Mas Kardec, conhecedor que era, ele sabia que aquelas mensagens não condizia com os nomes dados por aqueles espíritos assim que eles terminavam de psicografar aquela mensagem, de escrever aquela mensagem, de grafar no papel aquela mensagem. De forma que chegou ao conhecimento de Kardec milhares de mensagens de toda parte do mundo naquela época. Mas ele soube separar o joio do trigo. Então Allan Kardec, ele não permitiu ser mistificado. Nós não podemos, e por isso nós não podemos permitir também sermos mistificados. O médium, ele nunca pode se gloriar. Ele nunca pode se vangloriar. O médium, ele nunca pode pensar que ele é infalível. Registra bem isso aí. Médium não pode se gloriar. Eu sou melhor, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Médium não pode pensar que é infalível, porque todos nós somos falíveis. Não somos seres perfeitos. Todos nós nos encontramos sujeitos às quedas.
Todos nós somos sujeitos às quedas. Por isso que nós não podemos pensar que somos infalíveis. Nós não podemos pensar jamais em glória. Nós não podemos nos gloriar, nos vangloriar. Então, esse médium que parte para esse caminho, ele se perde fácil. Então, olha só, seguindo, ó. Os bons espíritos permitem que, às vezes, que isso aconteça com os melhores médios, né, eles serem mistificados, eles receberem uma mensagem falsa, uma mensagem apócrifa, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Eita, meu Deus do céu, hein? Até os bons médios. Agora a gente sabe que os bons médios são aqueles assíduos, perseverante, persistente, bom senso, prudência, conhecimento, bom intelecto, bom moral, boa inteligência, amigo excessivamente dos bons espíritos. Por que bom amigo excessivamente dos bons espíritos? Porque é aquele que começou certo, está certo. A tendência é terminar certo. O professor um dia me disse isso. Todo aquele que começa certo, termina certo. Todo aquele, meu filho, que começa errado, termina errado. E é verdade. Analise só para você ver uma coisa. O pedreiro, ele começa uma parede torta. A parede vai cair. A casa vai cair. Não é? Anda na contramão na rodovia para você ver com o seu automóvel. O que acontece? Não precisa nem de eu dizer. Joga um tijolo para cima, pelo menos aqui na terra, e fica embaixo, pensa assim, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Deus vai me ajudar que esse tijolo não vai cair na minha cabeça. Se Deus te ajudar, veja bem o que eu vou dizer agora. Se Deus te ajudar que esse tijolo não caia na tua cabeça, é porque não é Deus. Ah, mas que isso, Luiz? Deus, ele está me livrando, ele está livrando aquele tijolo cair na minha cabeça. Ele não é Deus. Ele não é Deus por quê? Porque a pessoa é um ignorante. A pessoa não está fazendo uso da inteligência que tem. A pessoa não está raciocinando. A pessoa está jogando o tijolo para cima, sem raciocinar, que devido à lei da gravidade, esse tijolo vai cair na cabeça dele, e ele ainda quer que Deus o livre daquela burrice. Não é por aí, gente. Não é por aí. Então, olha só para você ver. Às vezes que isso aconteça, não, já lemos isso aqui, discernir o verdadeiro do falso. Então, se esses médios bons, eles precisam aprender a discernir os verdadeiros dos falsos, imagina, gente, pelo menos eu aqui na condição que eu me encontro. O negócio não é brincadeira, gente. O negócio não é brincadeira. Eu costumo dizer que como lidar com o mundo espiritual, que é aquilo que a gente não vê, que muitos não vê, né? Como lidar? Se lidar com o que nós estamos vendo não é fácil, imagine lidar com o que nós não estamos vendo. Tem que ter um conhecimento,
tem que ter uma disciplina, tem que ter um amor tão grande no coração. A fórmula maior chama-se amor. Porque da moral vem o amor, da moral surge o amor. Dificilmente surge o amor primeiro que a moral. Primeiro a moral, depois o amor. Então, é disciplina, disciplina, disciplina. E os bons espíritos continuam aqui assim, ó. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito. Você viu só? Por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito. Não precisa dizer mais nada, né? Por muito bom que seja, um médium jamais é perfeito. Principalmente nesse nível que nos encontramos, que nos encontramos em processo de evolução. Agora, gente, é de extrema importância a perseverança no bem, a perseverança no amor, a perseverança na resignação, na aceitação, na humildade. Sabe por quê? Porque nós temos que entender esse corpo físico nosso, ele é um agasalho, uma roupa. Esse corpo físico aqui, em nome do Cristo, em nome da caridade, em nome da verdade, em nome da doutrina dos Espíritos, vale a pena sacrificar esse corpo físico. Então, deixe que fale, deixe que faça o que quiser. Sabe por quê, gente? Eu não sei se vocês já pararam para analisar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o próprio Deus, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo à Terra para nos evangelizar. O Evangelho segundo o Espiritismo é o próprio Deus, trazido por nosso Senhor Jesus Cristo até nós aqui na Terra. Mas como assim, Luiz? O Evangelho segundo o Espiritismo é a lei de amor. É o próprio Jesus, é o próprio amor do Criador. É os desígnios do Criador. Por isso, as 5 obras básicas, a doutrina dos Espíritos, é a síntese de tudo isso. Então nós devemos exemplificar. Nós devemos sofrer com resignação, sofrer com aceitação. Sabe por quê? Porque tudo passa. Por isso que os médiuns não podem pensar, ou as pessoas não podem pensar, que são infalíveis. Não. Todos nós somos falíveis. Todos nós temos lá nossas falhas. Nós não somos perfeitos. Por isso que ninguém pode se gloriar, se vangloriar, né? Então, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Olha só para você ver. Então eu vou ler de novo. Um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. O que isso quer dizer? Nós não somos perfeitos. Vamos usar esses termos assim para simplificar. Nós não somos perfeitos 100% em todos os itens. Então, por exemplo,
moral 100%, intelecto 100%, cultura 100%, razão 100%, amor 100%. Já expurgou do nosso eu 100% o orgulho, 100% a vaidade, 100%, você entendeu? Nós temos um lado fraco, como os dedos das mãos, né? Tem esse aqui que é menor que esse é maior que esse aqui é maior que esse aqui é o menor dos outros. Então nós temos sempre uma falha. Então, nós somos pegos justamente ali naquelas falhas que nós possuímos. Para não sermos pegos, nós precisamos orar e vigiar aquela nossa fraqueza. Porque ao orar, ao vigiar ali sobre aquela fraqueza, esses espíritos impostores, eles não conseguem ter acesso. E se eles conseguem ter acesso, eles não conseguem muita coisa fazer devido à proteção que temos. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações, que de tempos a tempos ele recebe, esse médium, bom médium recebe, são avisos que não se considere infalível. Olha aqui. São avisos para que não se considere infalível. Eu sou infalível. E não se ensoberbeça, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. Olha só. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, né? Então, o médium que recebe só mensagens boas, médium que recebe o Eurico Barçanu, Bezerra de Menezes, ele não deve se gloriar disso. Aqueles médios que dizem assim, eu só recebo mentor espiritual. Um dia eu cheguei numa casa espírita, numa cidade vizinha, São Sebastião do Paraíso, e conversando com o médium lá, ele falou, não, porque comigo não acontece essas coisas. Eu falei, não acontece por quê, meu amigo? Ele falou, não, porque a minha especialidade na casa é receber os mentores. Eu falei, mas tua especialidade? Os mentores da casa me destacaram, começou por aí, só para recebê-los, de forma que eu não sei o que é receber um espírito obsessor, um espírito zombeteiro. Eu falei, mas eu, como eu tinha muita amizade com ele, eu acho que ainda continuo tendo, não sei só se ele se deserdou de mim. E nunca mais, depois dessa vez, eu nunca mais ouvi. Cidade vizinha. Eu falei, bom, meu amigo, mas então, eu posso dizer uma coisa pra você? Você disse que nunca recebeu um obsessor? Não. Você nunca recebeu um espírito sofredor, um charlatão, um mistificador? Não. Eu falei, mas porque você não tem bom senso? Falei isso para ele, porque o que eu tenho que falar, a verdade que eu tenho que dizer, eu não mando recado. Eu falo na cara, por mais que doe. Mas depois eu peço perdão, se a pessoa perdoar bem, não perdoar, o problema é dele. É porque você não tem bom senso. Por quê? Porque esses mentores que você está recebendo são todos charlatões, são todos mistificadores, são todos impostores. Que é isso? Que moral você tem para falar isso dos meus mentores? Meu amigo, não tem moral nenhuma. Você pegou um desqualificado, mas que tem o conhecimento suficiente para te dizer isso. Você está com egoísmo aí, Meus mentores, quem disse que os mentores é teu? E outro, quem disse que os mentores da casa destaca algum médium para poder recebê-los? Os mentores se manifestam através daqueles médios
mais qualificados moralmente, intelectualmente e fisicamente. Agora, se você toma uma garrafa de cachaça, se você passa o final de semana na prostituição, na segunda-feira os mentores vão trabalhar através de você? Ele não teve boca para dizer esses dentes são meus. Por isso que eu não sei se ele continua amigo meu, se não continua o problema dele, mas pelo menos a verdade eu não deixei de dizer. Ah, Luiz, mas você podia ter sido mais maleável, né? Eu tô cansado desse negócio de ser mais maleável, sabe? De ficar passando a mão na cabeça de Jaratataca. Eu tô cansado de passar a mão na cabeça de Jaratataca e pedir para ela: não esborrifa essa urina fedida que você tem em mim, não, Jaratataca. Eu tô cansado de passar a mão na cabeça de Naja devagarinho para ela não me picar. Eu tô cansado de meter a mão em caixa de moribundo e rogar para que eles e orar para que eles não me ataquem. Não, eu não tô omitindo mais as coisas não, sabe? Que tem que falar, eu falo, doia quem doer. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Acho que é porque já está quase na hora da gente colocar passagem no bolso, então a gente fica mais autêntico, né? Então vamos para o próximo vídeo.